Quando o assunto é cultura popular, contada e desenhada em livros e histórias em quadrinhos, o nome de Jô Oliveira, um dos mais talentosos ilustradores da literatura infantil brasileira, ganha destaque. Consagrado e premiado no Brasil e em vários países do mundo, Jô Oliveira, pernambucano de Itamaracá, reproduz com requinte um universo de figuras que vão povoar o imaginário infantil. Traço forte e cores vibrantes sobre uma variedade de ilustrações que despertam na criança o sonho e promovem uma viagem e tanto pelo mundo mágico dos contos de fada e das histórias em quadrinho. É com esse espírito que o artista pernambucano Jô Oliveira ilustra centenas de livros infantis. O talento é a herança da avó. Minha avó era a única pessoa que eu conheço da família que desenhava, e ela desenhava coisas assim, bem bonitas, bem simples também, no dia a dia, e isso me empolgou muito desde criança. Aí até que eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, que eu sou de Pernambuco, e fui para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu entrei na Escola Nacional de Belas Artes. E estudei 2 anos e pouco, no 3º ano resolvi então que eu deveria ir para o exterior, e eu consegui a bolsa de estudos e fui para a Hungria, onde fiquei 6 anos. As ilustrações de Jô Oliveira não se restringem a narrativas da literatura infantil. Na verdade, o artista tem o poder de ampliar a comunicação entre os leitores de todas as faixas etárias e de vários lugares do mundo. E com estilo próprio, dedicado à arte popular, ao folclore, à dança, Jô contempla e agrada ao público com suas ilustrações que aguçam a curiosidade e o imaginário popular. A ilustração não é apenas uma decoração, que decora, não é uma imagem que apenas decora o texto. A ilustração é outro tipo de leitura, é uma leitura paralela que pode estar totalmente conectada com o texto, mas pode ter outros tipos de leituras que ajudam a história. Por exemplo, num livro infantil, jamais o escritor descreve como é um quarto, por exemplo, de uma criança, de um personagem. Quem tem que fazer o quarto é o ilustrador, que tem que colocar os brinquedos, que tem que colocar as cores da parede, o que está pendurado, se tem ou não computador, se a criança é bagunceira ou não. Essas coisas escapa do leitor porque não tem espaço para descrever. Então vamos ilustrar isso que você acabou de falar. Você está ilustrando exatamente, você fez a ilustração de um livro que vai ser publicado daqui a pouco. Esse livro é o seguinte, é do João Bosco, aqui de Brasília, e chama-se A Rabeca do Seu Chico Joana. E a editora me manda aqui o livro já composto, né, como se fosse a página aberta, 4 e 5, e cabe a mim, então, ler o texto e tentar fazer a ilustração. Esse aqui está falando sobre de onde veio o personagem que é o tocador de viola. O que é que eu fiz? Ele me mandou aqui, o texto já está aqui, a editora, uma pessoa que é o designer gráfico, fez a composição de onde vai entrar o texto, então, eu fiz o esboço baseado, e aqui a arte final. A arte final foi desenhada com nanquim, depois pincel e depois colorido com tinta aquarela e lápis de cor. Você vê que aqui é uma ilustração que tem um certo toque surrealista aqui. A parte de baixo é dia e a parte de cima é noite. Quer dizer, um texto de 5 linhas resulta numa imagem dessa proporção. De 2 estrofes, exatamente, de 2 estrofes, mas que não fala que ele está voando, apenas está falando que ele abandonou o Maranhão e foi atrás da arte dele. Né? Se você passar essa página para 100 desenhistas, serão 100 desenhos diferentes, porque depende muito da sua interpretação pessoal. Né? É a pura criatividade, ou seja, você faz conforme você acha que deve ser feito. Aqui não diz como deve ser feito. Né? Então o trabalho do ilustrador é esse, complementar e acrescentar e dar uma visão pessoal. É um intérprete, uma pessoa que tenta traduzir em imagem aquilo que está lendo, mas ele traduz a sua maneira de ver. Outra pessoa traduziria de outra maneira. Seria sempre um livro diferente para cada ilustrador. Esse trabalho fomos atrás de uma pessoa que é amiga do Bosco e fotografamos ele tocando a rabeca, porque o tocar rabeca é complicado. E o próprio Bosco me emprestou aqui, tá vendo, a rabeca, para que eu pudesse desenhar mais ou menos parecido, né? Não ficasse uma coisa absurda.
mais de 40 anos dedicados à arte da ilustração. Jô perdeu a conta do número de histórias e personagens que ganharam vida a partir de seus desenhos fortes e expressivos. Esse aqui é um projeto feito pelo pessoal lá do Ceará e do Rio Grande do Norte, Campo Cascudo. Eu fiz todas as capas né? Esse daqui eu fiz agora, inclusive, eu fiz por esse mesmo autor aqui. É uma história antiga, mas ele reescreveu a história e o Ariovaldo fez a história em cordel, como está aqui. Esse daqui eu transformei a história em quadrinhos. Foi um trabalho muito grande, com 58 páginas de história em quadrinhos, que durou alguns meses. Bom, aqui também cordel, né? Esse cordel mais colorido que eu fiz para um amigo meu, Marcelo Canudos. Esse aqui é um grande cordelista, o Arnesi. Ele é baiano, mora em São Paulo. E eu fiz a capa colorida para o editor de São Paulo, que tradicionalmente publica os cordéis mais para ser consumido na cidade, né? Mas aqui eu tenho esse livro, eu lancei, está lançado na França, sobre os cangaceiros. Esse livro nunca foi publicado no Brasil. Você é muito voltado para a história do cordel mesmo. É, porque eu sou nordestino, né? E ultimamente eu tenho procurado trabalhar muito com cultura popular, e o livro infantil pede muito a narrativa. E a narrativa que nós temos tradicional, além dos contos orais, né, os contos tradicionais, o cordel é uma força tem uma força muito grande de atrair o leitor, de poder contar essas histórias. E como é que está essa receptividade nas escolas, tratar da literatura de cordel nas escolas? Estamos conquistando a escola, isso é muito, muito interessante. Tem várias pessoas dedicadas a isso, a Ariovaldo Viana, no Ceará, por exemplo, tem um projeto que chama-se o Cordel na Sala de Aula, a Corda Cordel na Sala de Aula, e isso tem ajudado muito a divulgar o cordel, né? Porque o cordel teve uma época que esteve em baixa, claro, por causa da televisão e uma série de coisas novas que surgiram, mas agora está ressurgindo e está conquistando a escola, isso que é bom. Isso para a criança absorver a cultura popular, essa linguagem é bem adequada? É muito adequada, porque é o seguinte, é uma linguagem rimada. E quando você lê um poema, uma narração rimada, é muito mais interessante. Pode ser declamada, pode ser teatralizada, enfim, é muito atraente, e não só isso, facilita muito a compreensão e até decorar. Né? Eu tenho poemas que eu decorei quando era criança. É difícil você decorar um texto e manter o resto da sua vida, mas um poema você mantém. Que interessante. Você poderia citar algum trecho de um poema para a gente agora? Você me pegou. Não, tem o Pavão Misterioso, né? Eu vou contar a história do Pavão Misterioso, que levantou o voo da Grécia com um rapaz corajoso raptando uma princesa, filha de um corvo orgulhoso. Essa é a primeira estrofe do Pavão Misterioso, que eu decorei quando era criança, né? E tive a felicidade de ilustrar recentemente. O primeiro livro que eu consegui publicar com a editora foi esse aqui. Esse aqui é um livro, como sabe que eu estudei na Europa, eu tive a oportunidade de ter contatos com editores. Então, esse foi um dos primeiros livros que eu fiz, que era baseado no cordel, A Briga do Cachorro e o Gato, e eu fiz e conseguiu sair na Itália. Né? O trabalho de Jô Oliveira é consagrado no Brasil e no exterior. Além das famosas ilustrações, ele desenha selos para os Correios, o que já lhe rendeu vários prêmios internacionais. Ganhei 3 vezes o melhor prêmio, o melhor selo do Brasil, e 2 vezes eu ganhei o prêmio internacional de melhor selo do mundo na categoria turismo, que tem várias categorias. E era interessante para mim que esses 2 selos que eu ganhei o prêmio na Itália eram sobre tema popular, sobre a cultura popular brasileira, sobre cordel e sobre danças folclóricas. Suas ilustrações também são premiadas. Jô já recebeu até o título de mestre dos quadrinhos. Eu acho muito importante o gibi, porque antigamente, na época que eu era criança, existia uma perseguição que tinham pessoas que achavam que a imagem faria uma pessoa ficar preguiçosa para ler. Mas eles não percebiam o seguinte, que a imagem também é um tipo de leitura. O decifrar a imagem é uma maneira de você ler também. Não é uma leitura com letras, mas é uma leitura de tentar compreender o que aquela imagem está querendo dizer. Isso é literatura, né? Isso é narrativa. Então isso ajuda muito. Né? Eu acho, por exemplo, que o quadrinho tem um papel muito importante
no desenvolver do interesse, no despertar do interesse da criança pela leitura, porque facilita a compreensão, e essa compreensão é que faz com que a pessoa se torne um leitor, porque através da compreensão você vai então tendo o desejo de ler mais.